orar desta forma, como ato profético. Eu queria que vocês ficassem de pé, em nome de Jesus. Amados, que não seja apenas eu orando nesse momento, que você feche os seus olhos e entregue o que você tem de melhor nesta manhã para o Senhor. Pai de amor, acabamos de participar da tua ceia. O Senhor me garantiu, o Senhor não é um homem que minta, muito menos que se arrependa quando bota algo no coração, na mente de alguém. Deus, que cada um de nós saímos daqui completamente diferentes nesta manhã. Que não seja o Marcelo a trazer a palavra, e sim apenas um canal, porque o poder está na tua palavra que vai ser ministrada. O poder está, Senhor Deus, na tua presença, que é notória, é real nesta manhã. Manhã ao qual nós viemos cultuar ao Senhor como Deus poderoso que tu és, e lembrar da nossa aliança contigo, da sua aliança conosco. Quando lembramos do teu corpo completamente dilacerado, do seu sangue completamente esvaído, isso tudo, Senhor, para poder salvar a cada um de nós. Continuamos criaturas pequenas na tua santa presença, mas continuamos criaturas pequenas, Senhor Deus, aguardando que o Senhor nos leve para o céu um dia. Isso tudo depende apenas da nossa obediência. Deus, que o Senhor se sinta agraciado, abraçado, amado, apaixonado por cada um de nós nesta manhã. E aguardamos do Senhor nesta manhã a bênção que será realizada, Senhor Deus, na vida individual de cada um. Deus, o Senhor sabe muito bem que eu não sei quantas pessoas entraram com que tipo de problema, mas nós temos a garantia no Senhor que todos os problemas podem ter sido deixados neste altar e sairmos daqui completamente diferentes, transformados, maravilhados com a tua presença, com tudo aquilo que o Senhor tem a fazer. Não sei se pessoas vão ser curadas, Senhor Deus, de doenças físicas ou da alma, mas eu tenho a garantia que o Senhor é Rei dos Reis, o Senhor é Médico dos Médicos, o Senhor está presente, o Senhor está vivo, o Senhor já está agindo na vida de cada um neste momento. Deus, que o Senhor se sinta alegre com a tua igreja hoje reunida. Poderíamos estar fazendo tantas outras coisas, mas nós decidimos, mediante a tua misericórdia, a levantarmos pela manhã e virmos até a tua casa para engrandecer o teu santo nome, que é forte sobre todas as coisas, é forte sobre todas as nações. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, e por isso nós te rendemos graças. Em nome de Jesus eu te agradeço por esse momento oportuno. O momento não vai se repetir, Senhor, que a gente possa aproveitar cada momento, cada segundo na tua presença. Nós te adoramos, nós te bendizemos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, amém. Podem sentar, amados. Eu não vou me atrever a cantar, senão vocês levantam e vão embora, não é o propósito, amém? Mas esse louvor, uma nova história Deus tem para mim. Se não mexe com cada um de vocês, mexe e mexe demais comigo. Me faz lembrar quando eu ainda não era convertido. Eu ouvi esse louvor e eu me maravilhava em ver que ele já estava fazendo uma nova história para a minha vida. E o bom da gente pensar nisso, queridos, que nunca Deus acerta só você, acerta todos que estão ao seu redor. Minha esposa também é convertida, meus filhos também são convertidos, parentes vieram se converter, amigos vieram se converter. Por às vezes uma simples história que Deus começa a mexer em algum lugar. Amém? Bom, estamos na última mensagem que estamos falando de fé. Quem lembra das outras mensagens? O que foram falados cada domingo aqui pela manhã para a gente chegar nesse último domingo? Alguém lembra? Ó, falamos do pai Abraão, foi o primeiro, né? A gente chama assim com carinho. A partir dele que nós fomos recolhidos, né? Como toda a nação que Abraão conquistaria, estamos aqui porque ele, no nosso linguajar, ele não soltou a corda, ele não roeu a corda, ele suportou tudo que tinha que suportar. Então falamos sobre transformar pelo poder da fé, amém? Isaac e Jacó, ouvimos sobre superar pelo poder da fé. Eu confesso aos irmãos que numa dessas mensagens, Deus falou muito ao meu coração sobre superar. O Jeff estava ministrando algo que estava no meu coração. Deus é tremendo. 2017 acabou, gente. Preste bem atenção. Para de mimimi. Para de ladainha. Não volta.
nem o dia de ontem, nem esse louvor que a gente acabou de entoar. Amém, queridos? Nada volta. Não aconteceu, 2018 está aí. Respira aí no seu banco aí, faz assim. Você está vivo, querido. Eu costumo sempre falar isso. Você está vivo. E essa mensagem mexeu comigo, que falava sobre superar, e eu passei algumas coisas em 2016 e 2017, e Deus falava para mim, você está superando. Você está preocupado com o quê, rapaz? Você está superando. A alegria de eu estar nessa igreja no ano 2017, momento de superação na minha vida tremendo. Vocês não têm noção. Eu queria ter uma máquina que pudesse medir a minha alegria de estar nessa igreja. Passei uma luta terrível em 2017, e Deus falava para mim, você está superando. José, falamos sobre, quem lembra? José. Quando a gente fala de José, a gente lembra de quê, queridos? Perdoar pelo poder da fé. Não é fácil só perdoar, não é fácil aceitar só desculpas. Você tem que perdoar. Isso você tem que ter fé para perdoar. Senão você mesmo está se enganando. Você mesmo está liberando a quem você perdoou, a pessoa foi embora, queridos. Você não só palavra de perdão, mas isso ficou dentro do teu coração, você ficou preso. Olha que loucura. A pessoa erra, você perdoa, libera ela. Você fica preso. Tem que ter fé para perdoar. Tem que ter busca para perdoar. E nós aprendemos sobre isso. Moisés, a palavra de Moisés vem nos ensinar a perseverar. O ano da perseverança. Se preparem para 2018. Amém, queridos? Se preparem para 2018. Ano de perseverar. Perseverar é você permanecer naquilo que você já pretendia em 2017, 2016, que Deus já falou que já está superado, que basta você agora perseverar. Amém, queridos? Ou então fala para o Senhor o seguinte, Senhor, eu já sou salvo, eu creio nisso, pode me tirar dessa terra, quem quer? Então você vai frear ou você vai perseverar? Responde. É fácil ou não é fácil entender isso? Sejam sinceros, sim ou não, é fácil? Ih, não sei, Senhor, pode levar metade da igreja nesta mão. Não? Gente, perseverar, é só viver. Se você está vivendo, você já está perseverando. Amém? Mas essa mensagem já se passou e hoje a gente vai aprender o futuro, a parte desse perseverar, de suportar isso tudo, que é o conquistar pelo poder da fé. Amém, amados? 2018 está aí, preparadinho para nós. Quem não se atentou para isso, março já está aí. Amém? Ó, nosso irmão 3, mês 3, já está chegando. Parece que foi em dezembro, a gente estava ainda ministrando sobre o que vai acontecer. Está chegando 2018, já foi janeiro, fevereiro já está aí, daqui a pouco é março. Eu não aceito muito isso, mas é uma realidade, tá? No nosso país, eu não sei lá fora. O ano começa após o carnaval. É ridículo a gente pensar assim, mas infelizmente em muitas áreas é uma realidade, tá? Nas produções das empresas, no ganhar dinheiro, no conquistar. Então, se já passou isso tudo, já passou nossa querida conferência, Deus bradou nesse lugar, Deus fez presente para nos preparar para justamente isso. Então agora, a partir de amanhã, a gente recebe hoje a mensagem de conquista e amanhã começa o nosso ano de 2018. Vamos pensar assim, amém? Já ouvimos bastante a respeito do conceito de fé, correto? Mas nessa sequência, em Hebreus 11, 6, eu queria que vocês acompanhassem. O que o livro de Hebreus 11, versículo 6, vem nos ensinar? Às vezes a gente passa para lá, passa para cá e fica meio que despercebido, amados. Versículozinho simples, mas que tem muito no seu efeito. Aqui a gente está sabendo, a gente conhece sobre os exemplos de fé extraídos lá no Antigo Testamento. Mas no versículo 6 nos ensina o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amados, não adianta ministrações, série de ministrações,
conforme a gente costuma brincar, pastor ficar plantando bananeira, gritar, falar baixo, profetizar. Se simplesmente nós que estamos sentados não tivermos fé, principalmente em Deus, meu irmão, isso é heresia. Não, não é heresia. Crer em Deus, a gente crê em Deus, tanto que a gente está aqui buscando esse Deus. Às vezes o que nos falta como povo dele, como criatura dele, é ter a fé que é necessária ter para avançar e conquistar tudo aquilo que Deus nos dá de garantia. Às vezes somos crentes sim, somos servos sim, participamos da ceia sim, não nos desviamos, fazemos tudo conforme diz quase toda a Bíblia, mas a fé lá no profundo, você fala assim, não, isso aqui eu sei que eu posso fazer porque Deus me deu essa garantia. Deus foi à cruz e Deus me deu a garantia que eu podia avançar. Deus me deu a garantia de um céu que me aguarda. Isso mexe muito comigo. Sabe, amados, a Bíblia tem uma passagem que eu vou estar lendo já sobre frutos. A gente precisa dar frutos. Existe uma corrente muito fraca que nos dá essa garantia de, não, a cruz já aconteceu, o céu já está garantido, graças a Deus, a cruz já aconteceu, o céu já está garantido. Isso é uma pura verdade, mas precisamos dar frutos. Senão o próprio pai, que é o agricultor, ele corta. Precisamos agradar a Deus com o nosso tipo de fé, com o tamanho da fé, com a esperança que a gente tem nessa fé. O que a gente tem feito com essa fé que está dentro da gente, que Deus mesmo nos dá numa garantia tão tremenda, posso falar tão absurda, a vontade desse Deus tão maravilhoso de nos dar fé, né? Ele não precisava nada disso, para que a gente avance, para que a gente conquiste, para que a gente nós sejamos melhores a cada dia, seja em todas as áreas, queridos. Quem ainda é solteiro, eu acredito que a menina sempre procura o camarada mais bonito para poder namorar. Coitada, não existe homem bonito, não existe. Foi mal, Lívia. Não tem, eu sempre brinco quando eu estou falando para casais, eu falo, eu não sei por que Deus fez isso. Se você olhar para o lado aí para tua esposa aí, ou quem tiver com noivo ou namorado, você vai ver, mulher nasce bonita, homem só nasce bonitinho, menino. Aí é a cara do vovô, é a cara da vovó, é a cara do titio, do papai, da mamãe. Mas o bichinho começa a crescer e fica feio. Vê se não só tem homem feio do seu lado, Jefferson. Pô, você olhou logo para ele, ó. Mas a menina sempre procura o mais bonito, porque ela quer o melhor para ela. O rapaz também procura a mais bonita, porque ele quer o que para ele? O melhor para ele. Quando a gente começa a trabalhar, a Natália está ali alisando Moisés. Sai daí, Natália. Está ali alisando, tipo, você é o gato e tal. Achou ele também num sítio, só tinha ele, né? E o pai não podia. Brincadeira, Moisés, você sabe que é bonito. Mas é assim, às vezes arruma num sítio, ele é o cara, 100%, né? Mas essa garantia que a gente tem de buscar o melhor. Ninguém quer uma família de qualquer jeito, uma família pela metade. A gente procura dar o melhor para os nossos filhos. E melhor, não digo dinheiro, não digo roupa, eu digo melhor de educação, de atenção, que está mais que provado que famílias estão sendo dilaceradas porque pai está para um lado, mãe está para o outro, ganhando dinheiro para lá, ganhando dinheiro para cá, tendo até que viajar por causa do trabalho, e os filhos estão com babá, estão com creche. Isso às vezes não vai suprir a necessidade do filho ter um pai e uma mãe, aquele espelho, aquele herói, aquela protetora. A gente procura o melhor para os nossos filhos. Mesma coisa emprego, ninguém trabalha para ganhar pouco, a gente sempre se envolve mais, a gente sempre trabalha mais. Alguns fazem hora extras, dobram, trabalham de noite para poder ter um melhor no emprego. E a gente sempre procura às vezes até um cargo a mais. Isso tudo a gente faz porque temos a vida e temos fé que a gente pode fazer isso tudo. Só que às vezes essa fé está perdida dentro da gente, a gente não sabe que isso é fé. Não é incrível? Você precisa chegar em tal lugar, num determinado horário. É só você fazer conta, que eu vou sair daqui, vou chegar lá, está no horário certinho, beleza. Isso é fé que já está dentro de você, não é só um cálculo simples de matemática ou de tempo, de horário. É fé, você tem fé. Porque se você pensar assim, não, mas eu vou pegar engarrafamento, você tem que ter fé, eu preciso... E assim é a nossa vida cristã, principalmente a nossa vida cristã. O que a gente tem organizado, planejado, posto em prática, principalmente com a nossa fé? Sabe, amados,
Ninguém foi chamado para ser só crente e ficar no banco. Eu costumo brincar que aqueles que trabalham menos ou não trabalham nada, é uma brincadeira, não é assim, tá, queridos? Esses dias acho que está falando com o Douglas. É capaz do irmãozinho que está no banco, quando Jesus voltar para buscar a igreja, chegar lá primeiro. E a gente que fez tanto, a prestação de conta é grande, gente, é marcelês, tá? Isso é uma linguagem minha, não é assim. A gente vai estar lá, não, aqui eu fiz, aqui eu não fiz, aqui perdoei, não perdoei, não sei o que, com o Douglas, com o Jefferson. A gente vai chegar lá quase que no final, mas a gente vai chegar, porque a gente tem uma prestação de contas a prestar, e Jesus está ali, aqui acertou, errou, tá tudo perdoado e entrou. O irmão do banco, não tem nada, converteu, batizou, tá tudo certinho, vida sobe. Não é assim que a gente pensa? Cuidado, queridos, cuidado. A palavra nos chama para a gente se envolver. Todos nós, o Senhor, Ele foi à cruz para que nós fôssemos todos perdoados, todos sarados, tratados, libertos, principalmente da mão de Satanás. Amém? Mas que você se envolvesse, que você fosse igreja, que você avançasse, que você botasse a sua fé em ação, realmente você avançasse, você fosse realmente o sal dessa terra, que você fosse realmente a luz desse mundo, não apenas aqui dentro da igreja. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, não é verdade? Lá fora, no nosso meio, nos nossos parentes, precisamos avançar. Sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. Não se engane. Ponha a sua fé em ação. Vou repetir, viemos de uma sequência de mensagens que veio preparando o nosso coração, veio preparando nossa mente, para que a gente chegasse na manhã de hoje, para que entendamos. Vamos agora conquistar pelo poder. Abra a Bíblia comigo em 1 Pedro 1, 3, 9. Só para confirmar mais um pouco do que eu estava falando. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 9. Diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita, não é pouca, misericórdia já é o suficiente, né, queridos? A palavra ainda faz questão de nos ensinar que é segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e marcrecível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Não deixe passar batido, nossa salvação está atrelada à nossa fé. Vou repetir, a cruz foi feita, nosso Senhor morreu. Eu não posso focar nisso que não eu choro. É a história de muito amor, querido, não é de muita dor. Às vezes a gente chora porque a gente pensa na dor que ele sofreu, mas eu choro mediante o grande amor que ele derramou naquele momento. Não devia nada, 100% puro, não mentiu, não roubou, não escondeu nada, não enganou, apenas fez o bem, curou, livrou, libertou, chamou para ele. Quantos que têm às vezes um pouco de poder, um pouco de envolvimento em qualquer área e nos chama para perto as pessoas para poder aprender com ele? Ele chamou, ainda arrastava a multidão, toda a multidão recebia junto com ele. Alguns nem se envolveram, mas recebiam cura. Vocês conhecem a palavra?
É uma história de amor muito marcante para cada um de nós. Ele fez isso, amados, por amor, mas depende de nós acreditarmos. E esse acreditar não é apenas acreditar, não é apenas acordar cedo e vir na igreja, é ter essa fé garantida que a nossa vida está lá no céu. É entender de uma vez por todas que realmente nós não somos terrenos, nós somos espirituais. Gente, é algo louco, por isso que tem que botar a fé em ação. Como assim falar que a gente não é terreno se a gente está aqui vivendo na terra? Mas como assim você quer acreditar que você vai para o céu, filho e filha? Como assim? Se você quer se amarrar nessa terra, seja com dinheiro, seja com ganhos, seja com família, seja com entes queridos, seja com teu filho que você tanto ama, eu tenho 3, eu amo muito. Como assim você quer se amarrar nessa terra e garantir que você pertence e que você vai para o céu um dia? Como assim? Se você está amarrado à terra, é carne, é o físico. Essa parte aí que a gente, às vezes grosseiramente a gente fala que é podre, e realmente é podre, morre agora, daqui a pouco está fedendo, é terrível. É só o sangue parar de circular, é terrível. Como assim? A gente está amarrado aqui, mas tem a garantia que vai para o céu. Se só quem vai para o céu é o nosso espírito, ou melhor, que volta para o céu, que volta para o Pai. Nós não somos dessa terra, estamos de passagem. Tem um amigo meu que ele já pregou umas 2 vezes falando sobre isso, somos extraterrestres. Aí ninguém quer ser, o pessoal pensa logo naquele ET cabeçudo daquele filme. Nós somos extraterrestres, nós não somos dessa terra. É essa fé que Deus veio me incomodar a fazer a gente realmente pensar. O bom de pregar do alto é que a gente está vendo a cara de cada um, pensando assim, gente, que loucura. Não somos daqui, somos bonitos? Somos. Somos bacana, irmãos? Somos. Somos bonitos, Ives, fica tranquilo, era só uma brincadeira. Ives viu agora, tipo assim, caramba, ele voltou lá. Cara, mas nós não somos daqui. E nós temos que ter uma fé mais do que inabalável. Sabe para quê? Quando que Jesus volta? Quem pode me responder? De praxe, pá! Quando Jesus volta? Não entendi. Pois é. Quando o evangelho for pregado em todo mundo. Já foi pregado em todo mundo? Por que não? Quem garante? Porque ele não voltou. A gente está preso nisso, né? Então dorme hoje, acorda amanhã. Ah, Jesus não voltou. Que bom que um missionário ainda não foi lá nos confins. Não é isso? E o dia que ele voltar, gente? Vocês acham que vai ter aquela assim... Ih, rapaz, o missionário foi lá nos confins que o Marcelo lá falou naquele dia. Fiquei. Gente, é fé. Fé para tudo. Sabe? E se Deus estiver cobrando a mim hoje, que só falta eu pregar para o meu vizinho do lado. Imagina. Já parou para pensar nisso? Que todos os países perseguidos têm um bando de loucos pelo evangelho, pastores que largam tudo e estão lá pregando sim. Já paramos para pensar nisso? E que às vezes nem bom dia a gente dá para o nosso vizinho, e que nem a paz do Senhor, que ainda é mais forte que um bom dia, que bom dia qualquer um dá. Será que não é esse evangelho que está faltando? Nós colocarmos em prática a nossa fé e falar para o vizinho: a paz do Senhor, posso falar de Jesus para você? Eu pergunto a vocês, eu sei que não vai ter resposta, por que não fazemos isso? Vergonha do irmão? Vergonha do vizinho? Eu não quero nem acreditar que é vergonha do evangelho. Fé, amados. O Senhor nos chama apenas para ter fé nele. E uma das passagens, o Senhor ainda nos garante algo ainda mais terrível e temível. E esse dia eu estava falando sobre isso chorando. Aquele que crê em mim farão tais obras como as que eu fiz, e ainda farão, quem sabe? Vocês sabem, né? Eu estava chorando, sabe por quê, queridos? Eu nunca soube, foi só um exemplo que eu dei, da minha sombra ter curado nenhuma formiga.
Deus não podia falar assim, curei essa formiga agora. Eu ia ficar todo bobo, eu ia falar para vocês, tá? Que se Deus fala para mim e vocês não acreditarem, é problema de vocês. Se Deus realmente falar comigo, ó, eu curei essa formiga, ela vai ter mais um dia de vida, ela estava para morrer. Eu vou dar testemunho. Gente, ó, eu curei a formiga com a sombra, Deus me garantiu isso. A igreja toda vai rir, aí é com vocês. Porque às vezes a gente quer coisa grande, né? De repente se eu falar que eu curei um formigueiro todo, aí a gente acredita. Mas falando sério, amados, eu não conheço um, não foi só eu não. E olha que eu conheço bastante gente. Ninguém ainda curou com a sombra. Ah, meu irmão, mas isso aí foi mistério lá com aquele discípulo lá. Mas Jesus disse que a gente ia fazer coisas maiores ainda. Falta só a gente ter fé. Passamos tantas tribulações e às vezes falta a gente ter fé. Ah, meu irmão, não é verdade sua. Eu até oro quando eu passo essa tribulação. Falta ainda fé para que isso seja resolvido. 2016 ficou para trás, 2017 ficou para trás. Graças a Deus eu não quero nem lembrar deles mais. Agora eu quero avançar no 2018. Sabe o que Deus colocou no meu coração? De verdade, Ele falou assim, tem coisas que você projetou em 2017 que não vai nem acontecer. Mas tem coisas que eu vou fazer tão diferente em 2018 que você vai esquecer que você projetou aquilo. Isso serve, sabe para quê? Nosso coração faz plano, é normal. Mas a resposta vem do Senhor. Não está nada errado fazer plano. Vou dar um exemplo bobo. Eu quero comprar essa caneta. Vou juntar dinheiro igual um doido e tal. E o dinheiro gasta aqui, e o dinheiro vai para lá. E eu não consigo juntar para comprar caneta. E Deus está assim, tá, a caneta faria bem para ele, mas eu tenho a Bíblia para dar para o cara. Aí passa um ano, eu atrás da uma luta danada querendo uma caneta. Você bota a caneta onde você quiser na sua vida, tá, querido? É só uma colocação. Passa um ano e você chora. Minha caneta não veio, o que eu errei? Senhor, eu orei e tal. Entra 2018, Deus dá uma Bíblia, que é muito melhor que a caneta, é ou não é? Quem sabe em 2018 Deus dá outra Bíblia. Correto? Você já até esqueceu a caneta. Seu coração fez plano, fez certinho. Você tem que sonhar, você tem que ter plano. Mas o bom é a gente ter esse plano com fé em Deus. Talvez a gente nem sofresse tanto esperando uma caneta que não vai chegar. Sabe, amados? Veio uma história na minha cabeça, minha irmã, ela lutou 8 anos esperando meu cunhado se converter. E um belo dia, a gente conversando bem sério com ela, eu falei para ela assim, e ela evangelizava ele, e às vezes passava do limite. Eu falei para ela assim, quem te garantiu que é você que vai ser usada por Deus para converter teu marido? Ela ficou assim, aquele cri, cri, cri. Ela é Celo. Ué, eu falei, não, Márcia, me responde, quem te garantiu? Se foi Deus, beleza, continua. Eu falei, Márcia, ó, você está fazendo tudo errado. Fui mostrando para ela alguns pontos. Gente, acredite, aquele cara se converteu, entre aspas, sozinho. Eu acho que eu já falei isso. Ninguém se converte sozinho, eu entendo disso. Eu entendo isso. É lógico que é o Espírito Santo. Mas eu digo sozinho porque ele sozinho, um camarada que se dizia ateu, ele foi assistir Paixão de Cristo. Foi pro cinema, bobo. Tomar a cerveja dele e assistir Paixão de Cristo. Olha o que ele foi assistir. Precisa contar? O cara voltou para casa. Márcia, esse tal de Jesus... Esse tal de Jesus passou isso tudo mesmo. Olha, ele é o cara mesmo. Ele era cheio de gírias, cheio de palavrão que não dá para repetir. Aí minha irmã, como assim? Detalhe, isso foi um negócio de 2 meses depois que ela parou de apurrinhar ele. A gente tem que ter fé, amados, que Deus vai transformar a nossa família. Agora, a gente também tem que ter fé de como a gente tem que agir como servo do Senhor em todas as áreas. E meu cunhado hoje é um mega crente, é um super crente. Graças a Deus. Se converteu em casa, foi lendo a Bíblia. Chato, do jeito dele. Aí o dia que ele cismou de ir para a igreja foi para decidir de vez. Minha irmã já não falava mais nada com ele do evangelho. Ele que pedia para orar. Ora hoje para eu dormir. Aí Marcinha me avisava, chorava de lá, eu chorava de cá. Ora por mim. Aí um belo dia ele, eu posso orar de joelho? Aí Márcia, pode. Foi assim, queridos. Ela nunca mais falou nada com Marcos, nunca mais. E aquele cara veio se convertendo. Até que um dia ele virou e falou assim, eu posso orar em voz alta? Em casa. Aí se decidiu, foi para a igreja um dia, estou aqui, quero me batizar. E hoje em dia, até para brincar com algumas brincadeiras perto dele, ele, Marcelo, você é crente. Não pode extrapolar mais com as brincadeiras. Porque o
cara, toda conversa dele acaba lendo a Bíblia. Toda conversa, a gente vai, pode dormir a hora que for, tá? Vamos ler a Bíblia, vamos dormir, vamos orar, pedir perdão a Deus se a gente falou algo a mais. Dos nossos familiares, a gente tem pai separado, eu tenho, minha mãe agora ficou viúva do segundo casamento, a gente comenta tanta coisa, e ele no final ele fala, vamos pedir perdão a Deus, de repente a gente errou em alguma fala, qual o nível do cara. Minha irmã então fala mais do que eu, minha irmã destrambelhada para falar, ele toda hora, Marcinha, 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 fala, deixa minha irmã conversar comigo, ele, não, mas tá vacilando, sabe, queridos, e ela lá marretando na cabeça dele, ela estava presa na caneta, e Deus deu uma Bíblia assim, ó. É um exemplo de homem de Deus. Pense nisso, leve para a sua vida. Amém? Vamos para o nosso texto? Que isso, Marcelo? Você vai começar a pregar agora? Não, a mensagem vai ser curta, pode ficar tranquilo. Números 13, de 1 a 5, por favor, amados. Josué está lá no céu assim, quando é que esse cara vai parar para falar de mim? Que quem tirou a onda nessa história fui eu, pô, né? Calma, Josué, tá tudo tranquilo. Números 13, de 1 ao versículo 15. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Preste bem atenção logo no início, queridos. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel, todos eles eram líderes dos filhos de Israel. São estes os seus nomes da tribo de Ruben. São estes os teus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vofse. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. Ponto. Por que eu li isso tudo? Outra coisa, graças a Deus que a gente nasceu no tempo de hoje, né? Douglas, Marcelo, não é isso? É, nomes bons, né? Imagina, Jeftel, Jesuel, né? É tanta... E a gente, para ler aqui, a gente se enrola, faz parte. Eu pergunto a vocês, cadê Josué nessa lista? Alguém percebeu? A gente leu de 1 a 15. Os estudiosos vão matar essa charada. Eu li de 1 a 15, todas as tribos, e não achei Josué em lugar nenhum. Ele está em qual versículo aí? Não, ele está no 8. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Eu deixei para ler o 16 depois por causa disso, né? São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Amém? A primeira vez que eu li esse texto, falava sobre Josué, eu estou lendo, e quando chegou no 16 que eu fui entender também. Por que eu quis fazer essa parada nisso aí? Oséias, o primeiro nome dele original significava salvação. O cara já foi chamado para algo diferente, o camarada já tinha um nome diferente, salvação. E Moisés profetizou, abençoou, batizou, seja da forma que vocês quiserem entender. Passou o nome dele para Josué, que significa o Senhor é salvação. Eu entendo, sabe o que é para isso? Para tirar a glória de Josué. Josué já tinha um nome de salvação, mas como precisava desse plano para essa conquista, Moisés já abençoa ele como o Senhor é a salvação. Porque o início do texto já garante que o Senhor pediu para enviar homens para eles herdarem aquela terra que ele estava dando. Amém? Eu não vou me ater ao prolongamento desse texto lendo parte a parte por causa do horário, mas 12 homens foram vigiar
a terra, olhar a terra que o próprio Deus tinha mandado, mediante a Moisés. Todos 12 viram a mesma coisa. Amém? Tinham gigantes na terra, as cidades eram fortificadas, não seriam fáceis serem entradas, né? Serem ganhas aquelas cidades ali, porém a terra era boa. Dos 12, 10 voltaram com essa resposta negativa. Moisés, isso é mó furada. Não dá, tem gigante, os filhos de Anáquis estão lá, são gigantes, homens fortes, a cidade é fortificada, não dá para a gente entrar e tal. Até que em um dado momento o Josué ele dá um grito: eia, subamos, a terra é boa. Sabe, gente, a gente apenas lê é fácil, porque realmente a gente já está aqui escrito que Deus já tinha dado essa terra para ele, então ficou fácil a gente ler e até pregar em cima disso. Josué foi esperto, porque Deus já tinha dado a garantia a ele. Mas vamos trazer para a nossa vida de hoje, nós, Josués de hoje, tantas coisas que Deus já tem garantido para a gente não conquista por quê? Fala para mim. Ler é simples, já está pronto. Nosso irmão já tirou essa onda, ele nos deu essa garantia, né? Nós daquela época avançamos, conquistamos a terra e fomos felizes lá, porque ele foi safo em entender, não, Deus já nos garantiu que vai nos dar essa terra, não importa o que a gente vai passar. Para por aqui, vamos lá, vamos avançar, Moisés. Viver é diferente, queridos. A gente ler e trazer para o dia de hoje é fácil. Aí eu volto a pergunta: quantas coisas que Deus tem nos dado essa garantia de, ei filho, eu já fui à cruz, você já não deve nada a Satanás. E a gente está preocupado com pecado, com diabo, com cobrança. Por quê, querido? Se Deus falou assim, é só avançar, eu que estou contigo, eu sou o justo juiz, eu é que estou no céu aguardando por vocês, eu é que abençoo, eu que te acordo de manhã, eu que te levo para a cama, eu que te ouço na oração, eu que te incomodo para orar, para falar comigo. Josué, amados, ele avançou pela fé, que é o nosso ponto. Ele só avançou porque ele teve fé no Deus que ele já servia naquela época. A história não era nem um pouco fácil. Para trás estavam sendo perseguidos, eles precisavam avançar. E Deus parece que gosta de fazer pegadinha, mas a pegadinha que ele faz é pegadinha boa. Ele deu uma terra boa. A gente ouve sobre cacho de uva sendo carregado por 2 homens. Dá para imaginar o tamanho desse cacho de uva? Quem tem fé a ponto de acreditar nisso, que o cacho de uva era grande desse jeito? Eu tenho mesmo, gente. Não é porque eu estou aqui em cima, eu tenho mesmo. Ou então a gente deixa de acreditar na Bíblia. Só daqui a pouco a gente não acredita nem que a arca existiu, né, e que teve tanto dilúvio logo na primeira chuva, um dilúvio inundou tudo, e só sobreviveu Noé com os animais que o Senhor botou e com a família dele. Como que foi feita a arca? Não me pergunte, mas foi feito. Como que foi feita a cruz, queridos? Não me pergunte, mas foi feito. Como que Cristo foi à cruz, queridos? Não me pergunte, mas ele foi. A gente está aqui. Amém? Tem coisas que a gente não vai ter fotos, tem coisas que a gente não vai ter relatos nos garantindo certas coisas, mas quando a gente tem fé de conversar com Deus, de perguntar a Deus, ele nos garante tudo isso. Toda uma criação, um Deus poderoso que, caramba, ele tem na palma da mão dele o planeta assim, ó. Dá para vocês viajarem um pouco nisso? O tamanho desse Deus que te chama hoje para essa manhã, para ouvir sobre fé, que esse mundo está assim na mão dele. Dá para entender, sei lá, o tamanho de Deus, a grandeza de Deus, ou o poder de Deus? Está assim, queridos, ó. Não está assim não, ó. Se bem que se ele quiser, ele segura-se também, igual o jogador de basquete segura a bola, né? É Deus. Está assim, está aqui na mão dele, Senhor. Dá para viajar um pouco e ver um Deus? Bota uma bola na sua mão aí e pensa assim, ó. Você olhando por cima assim, ó. Cada criatura sua, cada filho seu. E ele dando a garantia, rapaz, anda aí. Conquista aí, pode conquistar, eu estou aqui. A gente não fala isso com nossos filhos. Quem tem filhinho pequeno agora então, a saudade é grande dos meus. Não tem isso, não, pode dormir, papai está aqui. Papai só apagou a luz, não, mamãe está aqui. É ou não é? Quem tem filho menino ainda, começa a aprontar besteira, mandar o garoto pular daqui, não pode pular, papai segura. O garoto pula, fácil. Vinícius, eu botava Vinícius em cada onda lá no Rio de Janeiro, que
Eu não vou contar que vocês vão me chamar de irresponsáveis. Mas ele está vivo, graças a Deus. Eu falo, pode ir. Gente, era loucura. Pode ir. Você tenta furar. Onda alta, gente. Você tenta furar. Se não der para furar, tu dá um pulinho. O ruim de tudo, fecha o olho. A onda vai te trazer aqui nas minhas pernas, fica tranquilo. Vinícius nunca foi gordo, só quando nasceu. Pensa uma tripa, magrela. Ele ia correndo de frente para a onda assim, ó. Meu pai que falou. Batia na onda. Igual que ele dava as costas. Ele vinha, era só areia. Só areia. Agarrava nas pernas assim, ó. Eu puxava para ele respirar. Solta, papai, solta. Eu largava na outra onda, ele ia, voltava. Essa garantia que Deus nos dá, vai para a onda, filho. Não vai acontecer nada não. Só que a gente fica aqui assim, ó. Não, eu tenho fé. Mas a onda tá alta, né? É ou não é, gente? Não, senhor, não. Aí a onda, pá! Aí você faz assim, ó. Ou então dá aquela entradinha e forma uma onda que você não esperava entrar, você faz assim ainda. Ainda recolhe assim, ó. E Deus está falando, é só mergulhar na onda, rapaz. Fica tranquilo. Esse Deus aqui, ó, que segura assim, ó. Eu que estou soprando essa onda aí, fica tranquilo. Passos importantes para a gente garantir a nossa fé. Já estou finalizando. Primeira coisa, queridos, a gente precisa ouvir a Deus. Sim ou não? Quem aqui ouve a Deus? Nossa, 3 pessoas. Amém. Das 3 pessoas que ouvem a Deus, você precisa, após ouvir a voz de Deus, que eu tenho certeza que Ele fala com todos, por mais que vocês foram tímidos, você precisa ter fé. Cada um aqui, queridos, tem uma história diferente de vida. Graças a Deus vocês não têm a minha vida, que senão vocês iam sofrer muito. Mas iam ser muito alegres também, que eu sou um cara muito divertido, com toda a dificuldade que eu passo. Depois que a gente ouve a Deus, a gente precisa ter essa fé no que Deus falou. Não é coisa louca, não é você querer fazer coisa absurda e dizer que Deus que falou. Primeiro passo é ouvir a Deus, não é ouvir o que você quer, ouvir o seu sentimento, ouvir a tua vontade. Ouvir a Deus, ao Pai que segura assim, ó. Depois que Ele falar, pode pôr a fé em prática. Você precisa ter fé. Depois de você ter essa fé, você precisa caminhar com Ele e com essa fé. O que chama esse caminhar com Deus? Principalmente nosso testemunho. As pessoas precisam nos ver lá fora, aqui dentro é mole. Todo mundo aqui é crente, não é? Lógico, todo mundo na igreja. Se a gente arrancar essas paredes aqui do nada, aqui desmontar isso tudo aqui, aparecer lá fora, assim, do jeito que tá as cadeiras, o povo vai ver o quê? Pode ser uma fila de banco, né? Uma inscrição para alguma prova, tá todo mundo sentado. Mas quando a gente levanta, quando a gente fala, quando a gente age, a gente tem que viver, falar, agir com a fé que Deus colocou no nosso coração e que agora a gente está pondo em prática e tendo esse testemunho de vida. Não é qualquer Josué que vai gritar, ei, calma aí. Gente, era uma multidão, era um povo inteiro. Opa, calma aí, meu camarada. Não, nós vamos avançar, Deus falou. Tem que ter fé. Não é só ser corajoso. Corajoso muitos são. Tem que ter fé no Altíssimo. E depois que você caminha com Deus, queridos, você conquista com essa fé. Muitas coisas a gente pode conquistar com o nosso esforço, com a nossa capacidade humana, sim. Eu costumo sempre dar esse exemplo, para subir esse degrau, ou para descer esse degrau, é só você subir e descer. Você tem que enxergar, você tem que ter o tato, subir e descer. Também tem que ter fé que você não vai cair, lógico. Mas é algo natural, você sobe, você desce, é natural. Você fazer uma prova, você pode apenas só estudar e fazer essa prova e passar sim. Mas eu te garanto que você vai sofrer bem menos, você vai ter muito mais paz no seu coração, lá no teu íntimo, quando essa prova for feita debaixo de fé. Você confiar em Deus, que você é um separado, é um escolhido, e que você está fazendo a sua parte em estudar. Eu duvido que Deus não vai abençoar a sua mente, não vai abençoar a sua escrita. Para os outros vai tudo acontecer normal, para você parece que o tempo parou para terminar aquela prova mais demorada. Não acontece isso às vezes? A gente fala isso, Deus parou o tempo para mim. Se Ele para ou não para, eu não posso garantir isso para vocês, mas que tem algo dessa forma, tem. Acidente de carro, às vezes você passa, você chega a fechar o olho assim, ó. Nossa, eu passei. O que Deus fez, eu não sei, querido. Eu sei que você sobreviveu naquilo ali que seria um acidente terrível. O que Deus fez, eu não sei. Se você passou por dentro do outro carro, que eu creio nisso. Eu estava falando com a irmã Tânia esses dias,
Eu tive uma experiência, graças a Deus, eu já atropelei um diabo. Quem crê nisso? Ninguém crê. É isso mesmo. Eu atropelei um, passou por dentro do carro assim, ó. Eu falei, morreu de novo, sei lá se esse troço está vivo. Eu indo para casa, eu estou vendo um cara de muletas na calçada assim me olhando, como se fosse, o carro vai passar, depois ele vai atravessar. Quando eu chego com o carro, o bicho cisma de andar. Eu cheguei a fazer assim, só que quando eu fiz a Valquíria também fez o mesmo, ou seja, a Valquíria também viu. E eu garanto a vocês, não era ninguém de muleta, que senão eu teria parado para socorrer. Passou por dentro do carro assim, vum. Pura loucura. Que Deus quis ali comigo, não sei, mas que me deu livramento, deu. O diabo não entrou no carro, passou direto, não está na minha casa, não está me apurrando até hoje. Eu posso tirar essa onda. Se não sair da minha frente, eu atropelo mesmo. Deus é comigo, gente. Ué, rapaz. Tu acha que então, se eu descobrisse que era um diabo, eu ia frear? Pois não, seu diabo, pode passar que eu quero chegar em casa? Ainda bem que foi. Porque se fosse um bêbado, eu ia atropelar ele, que foi na hora assim, ó. Ele andou na hora, não tinha freio, só tinha, não tinha outra coisa. E aí começamos a orar, começamos a glorificar e tal. E foi bacana que a gente tinha acabado de vir de uma visita terrível na casa de um casal. E eu acredito que aquilo ali era o diabo já na estrada ainda, querendo dizer que se ele estava na estrada ali, ele morreu, não teve jeito não. Amém? Se ele cismou de acompanhar, sei lá onde ele estava, ali não teve jeito não, ali eu ganhei a batalha final. Gente, eu orei, mas eu orei com tanta alegria, chorando, falei, Senhor, que experiência é essa? Se esse bicho queria mais alguma coisa, cortei ele ao meio. Mas isso talvez porque eu tive fé de sair para visitar um casal, que o cara estava pronto a matar uma mulher, e a gente largou panela no fogo, largamos criança pequena, saí destrambelhado com o carro. Eu fiz uma oração na estrada, posso até chamar de irresponsável, que eu acho que eu fechava o olho, eu falava em línguas, e eu lutava com o diabo, que é espiritual, falava, Satanás, você não pode, eu quero que você me enfrente quando eu chegue aí. E a oração foi desse tipo, Valquíria falando em línguas no carro, e a gente dirigindo, não me pergunta a velocidade. Se eu fui irresponsável, Deus livrou de novo, tanto a mim quanto todos que estavam naquela estrada. Cheguei na casa do casal, parecia um xerife da cidade, autoridade com Deus. Falei, Senhor, que isso tudo acabe, que esse casal não passe mais isso. E oramos, aquele cara estava bêbado, por causa de um copo d'água. Deus mandou dar um copo d'água pro cara, o cara ficou bom. O cara começou a comer na nossa frente, o cara estava na rua já há alguns dias, querendo matar a esposa. Se foi isso que o diabo tentou, eu vou repetir em forma de brincadeira. No final atropelei ele, não teve jeito. Eu tive fé, querido, já orando, indo para aquele lugar, para aquele encontro terrível, que o diabo não ia poder finalizar o que ele queria finalizar, porque o povo de Deus estava chegando, não era eu que estava chegando. Sabe, queridos, Josué já era chamado de salvação, Moisés o batizou como Deus é a salvação. Não somos nós que fazemos, a gente precisa apenas ter fé, apenas entender que a gente está ligado à videira, que é Jesus, que é o nosso Deus maravilhoso, e que Ele fala, filho, dê frutos, eu preciso que vocês deem frutos, eu preciso alcançar toda a terra, para que eu possa voltar para buscar vocês. Se a gente está sofrendo aqui embaixo, queridos, é que ainda falta gente pregar o Evangelho. Para de jogar para os missionários, amém? Ou se transforme em missionário. Eu costumo dizer o seguinte, nada contra, mas não é possível que Deus já faz eu ir para a África, eu tendo meu vizinho para eu pregar aqui. Ah, Deus pode, Ele pode tudo, eu sei disso. Mas eu acredito que esses homens, essas mulheres, são chamados para ir lá para fora, eles já tiram a onda deles no redor onde eles moram. Eu penso dessa forma. É difícil o camarada nascer ímpio, acordar ímpio, Deus fazer ele missionário e ir para lá. Acho que tem uma escola, tem uma preparação, tem um chamado, tem um pastor acima, um líder acima que olha assim, Jefferson vai, porque Jefferson já tira onda por aqui, Jefferson já faz a história dele por aqui, Ives vai, é sinal que Ives já faz as coisas dele por aqui. Toda a vizinhança já conhece o crente, não do prédio, não da casa, não da quadra, quem sabe do bairro. Às vezes pastores não são conhecidos no bairro que moram. Nosso pastor, graças a Deus, já deu 2 testemunhos de ser encontrado dentro de comércio e pedir para orar. Vamos orar por isso, queridos.
que a gente seja reconhecido aí fora, que não seja só o pastor orar. Temos hoje a camisa da igreja, usa a sua camisa, vai para a rua com ela, vai fazer lanche com ela, quem sabe alguém vai te pedir uma oração. Você é crente, ora por mim, e não tenha medo, queridos, tenha apenas fé. Quer que eu ore por quê, meu querido? Eu tenho câncer, eu vou orar pelo teu câncer, que isso saia. Não tenha medo, não dê o endereço do médico que você conhece, ore antes. Meu marido saiu de casa, ele usa droga, beleza, vamos orar então. E você vai orar, Deus traz esse homem para dentro de casa. Você só está pedindo a Deus, está fazendo nada demais. Você só está sendo esse canal de fé na terra. Amém, queridos? Meu filho está nas drogas, meu filho saiu de casa, não importa a situação que seja, eu estou desempregado. O que você pode fazer para alguém que está desempregado? Dar emprego? Eu não sou empresário, mas aumentar a fé dessa pessoa eu posso. Eu posso não, eu devo, eu fui chamado para isso. Meu irmão, vamos orar contigo, minha irmã, vamos orar contigo. Deus abre a porta, em nome de Jesus, tem misericórdia dessa vida, está carecendo. Sabe, queridos, é o mínimo que a gente pode fazer, para depois a gente culpar os missionários e falar assim, mas também não pregaram lá, Jesus não voltou, estou nessa agonia na terra. Faz a sua parte, camarada. Fomos chamados só para isso, ter fé, que a gente abre a boca e Deus age por intermédio de nós. Amém, queridos? Tem uma Canaã nos aguardando. A de Josué era Canaã terrestre, a nossa é uma Canaã celestial, amados. Tenham fé nisso. Que venham os problemas, amém? Deixa vir problema, que venham os gigantes, que as cidades fortalecidas cheguem diante da gente assim, vai ter que se derrubar, o milagre vai ser maior, mediante a Cristo, mediante a fé que a gente tem. Deixa vir, porque a Canaã, a gente vai chegar nela. Deus nos garantiu esse céu. A cruz está pronta, a gente se emocionou, participamos da ceia, do corpo e do sangue, somos crentes, temos a garantia que a gente vai para o céu um dia. Vamos fazer a nossa parte. Nós temos o Rei dos Reis a nosso favor, queridos. Pense nisso. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus forte, muito forte. É esse Deus que te trouxe nessa manhã para fortalecer sua fé. É esse Deus que te fez questão de te acordar. E não querendo falar besteira, ele tentou acordar os outros irmãos também, tá bom? É que de repente a preguiça é maior, tá? Deus tentou acordar minha esposa, ainda me usou para falar assim, Val, ela fez assim, Ela não acha que eu vou pregar para ela quando chega em casa, acha? Mas não mesmo, passou. Ela vai pegar a próxima ministração. Falta tomarmos alguns passos, queridos, para finalizar mesmo. Conhecimento. Temos que conhecer a palavra. A palavra de Deus nos garante, um dos textos mínimos que tem, conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer o que com a gente? Vai nos libertar de tudo, queridos, não é só do pecado. A gente não vive mais para o pecado. Vai nos libertar de tudo, do medo, da vergonha, da timidez, de tudo. Sabe, de tudo. Vai nos libertar da angústia, da dor. Conheça a verdade, conheça a palavra. Não tem dor que permaneça quando você conhece a palavra. Deus te traz esse conforto, Deus te traz esse consolo, por mais que esteja doendo. O mesmo exemplo que eu dei, por mais que esteja com câncer, que é terrível, a dor você não vai sentir. Sabe, queridos, pode até morrer com câncer, mas você vai morrer em paz, você vai morrer garantido, você está indo para o céu. O câncer fica. Não deixa o diabo botar isso na sua cabeça. Uma doença vai te tirar daqui. Rapaz, você está indo para o melhor lugar, que é o céu. Sabe, o diabo faz isso com a gente. Como pode o crente estar doente? O que está doente é a carne, não é o crente. A gente é espírito, a gente está indo para o céu. É ruim que a gente deixe os entes queridos, deixa filhos, deixa pais. Eu sei bem disso. Também não quero morrer agora. Tem muita coisa que eu ainda quero viver. Mas de verdade, eu já sofri 2 acidentes sérios. A minha filha já sofreu um acidente, eu já contei isso. Eu cheguei a fazer oração de que Bia ia partir, graças a Deus, Deus quis que ela permanecesse. Mas a minha oração na época foi, Senhor, que eu suporte viver nessa terra, que perder minha filha não vai ser fácil. Mas em momento nenhum passou na minha cabeça desviar, de verdade. Em momento nenhum passou na minha cabeça, Senhor, por que ela está com água na pleura, água no pulmão? Nunca, nunca. O que eu pedi a Ele era cura. Senhor, e se o Senhor não curar, me suporta, faz eu suportar, porque tem muita coisa para viver. Minha filhota está lá, graças a Deus, em nome de Jesus, ela foi curada, saiu de lá bem magrinha na época, bem fraquinha, está lá dando alegria na nossa casa. Mas a minha oração na época foi essa.
Há pouco tempo minha mãe morre, não morre, morre, não morre, mesma coisa que eu pedi a Deus. A Nube é amiga minha já há 5, 6 anos, ela sabe disso. Fala, Senhor, que minha mãe pelo menos parta para o céu, leva minha mãe está lá viva, casou de novo, já está viúva, está cheia de saúde. Deus é Deus, querido. Eu não tinha mais esperança nenhuma, é bom falar rindo agora porque já chorei muito. Não tinha mais esperança nenhuma, minha mãe estava lá, morta no hospital. Eu falei, Deus, então leva, 60 anos já viveu, sofreu na mão do meu pai, mas leva salva. Já que eu estou aqui, minha mãe está lá no Rio, usa alguém lá, só para falar assim, eu te aceito, leva ela. Minha mãe foi espírita, queridos. Minha mãe saiu do hospital, se converteu, se batizou, casou de novo. E o bobo aqui que leva a mãe. E Deus assim, ó, leva nada, rapaz. Ela sofreu muito ainda, tem um pouco de vida para viver e quem sabe ela quer bastante alegria ainda. Deus está lá dando alegria à minha mãe, queridos. Amém? Precisamos ter conhecimento nessa palavra. João 15, de 1 a 8, não precisa abrir, precisamos nos envolver. Foi a passagem que eu já comentei sobre os frutos. Querido, não se engane, nós somos frutos, estamos só ligados à videira, a gente precisa dar fruto, nós somos ramos. Não deixa Deus cortar a gente por bobeira que seja, por uma falta de sombra, uma falta de água, uma falta de poda. A gente precisa frutificar em Deus, amém? E comprometimento. Isaías 61, esse eu vou ler, que é um texto que eu gosto muito. As boas novas da salvação. O Espírito do Senhor Deus está sobre vocês, amados, sobre nós, porque o Senhor nos ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-nos a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos que estão cativos e a pôr em liberdade os algemados. Deus te chamou, Deus nos chamou para isso. Abra tua boca, seja crente, fiel, tenha fé, que tudo que você vai fazer vai ser bem sucedido na presença de Deus. Amém? Tenham fé, vamos conquistar. Eu creio muito, eu tenho conversado com alguns irmãos a respeito da nossa igreja em especial. Eu creio muito, queridos, tenho conversado com os pastores também. 2018 a nossa igreja vai avançar de forma gloriosa. Vocês podem ter certeza nisso. Há algo no ar, há algo espiritual gostoso no ar. Quem está ligado está ciente disso. Algo vai acontecer diferente nessa igreja. O que é, meu irmão Marcelo? Não sei, vai perguntar a Deus. Mas que tem algo pairando. Deus está colocando ferramentas boas nessa igreja. Irmãos maravilhosos, irmãs maravilhosas nessa igreja. Deus, quando faz isso, é algo diferente que Ele quer fazer no meio do povo dele. Se prepara para isso, querido. Por favor, não fique no banco vendo acontecer. Eu acredito de verdade que a gente vai sair dessa igreja, a gente vai avançar lá fora, a gente vai ganhar vidas. Eu acredito de verdade nisso. Como, quando vai começar, não sei, mas que Deus está preparando isso, tá? Eu creio, eu vi um movimento no carnaval de uma das igrejas lá de Vitória, fazendo um trio elétrico aqui, coisa que a gente mesmo abomina. Cara, eles passaram profetizando, foi uma onda, uma unção de quem estava bebendo parou de beber. Eu fiquei olhando em volta assim, as pessoas largaram o copo, ficaram olhando assim, ó. E o pastor profetizava sobre Vila Velha, sobre aquele povo. Profetizava coisas normais, boas. Meu irmão, você que está bebendo, vai para casa a pé, ou então chama o Uber. Seja feliz, já que você está pulando o carnaval, seja feliz, mas não estrague a tua vida, não perca ela ou a cabeça do pastor. O pastor não entrou ali para poder dizer que eles estavam errados, que estavam, sei lá, bebendo ou fumando. Já que quer pular, meu irmão, pula, mas pule feliz, faça disso de uma festa boa para a tua vida. E eu fiquei olhando assim, eu falei assim, é isso que só tem para gente? Deus ficou em silêncio. Ele não podia falar, meu filho, eu também vou te dar um trio elétrico esse ano. Ia ser bacana, mas ele não falou, não sei se é isso. Mas eu senti que a nossa igreja esse ano vai lá para fora e a gente vai fazer diferença nesse lugar. Mas só vamos fazer diferença de que forma? Tendo fé. Se for para a gente ir para a esquina e ficar assim, fique em casa orando. Amém? Fique em casa, Senhor, dá força àqueles que estão lá na rua. Senhor, dá a palavra ao Ives, que Ives vai pegar os jovens aí junto com o Felipe, vai pregar e vai falar em línguas e vai profetizar, vai tirar os jovens das drogas. Vai entrar por becos e vielas e ruelas dessa rua aí, usa ele. Eu sou tímido, mas eu estou orando, eu estou intercedendo. Deus, se entrar um diabo na frente do carro, manda passar por cima, que o diabo não vai segurar essa igreja. Amém, queridos? A gente fala isso que às vezes você está em casa, uma porta bate e você fala assim, misericórdia. Misericórdia nada, amados. Ou for o vento, ou for o diabo. Se for o diabo, é só você expulsar. Joga ele pela janela. Se ele não souber voar, ele que se vire. Diabo não voa não, tá, gente? Mas arranca pela janela, chuta. Entra no quarto lá que a porta bateu. Diabo, sai daqui, em nome de Jesus. Ele vai se virar para sair. Se ele vai sair pela tomada, pela parede, pela janela.
Se prepara para o urro, que ele pode dar um berro saindo dali. Mas não tenha medo, não ligue para o pastor, é 2 horas da manhã, minha porta bateu. Ó, se você tem medo de uma porta bater, eu vou te dar um exemplo. Tira as portas, beleza? Mas não liga para o pastor 2 horas da manhã. Pode ligar para o Fabrício. Fabrício de lá, ele liga. Meu irmão, qual porta? De qual quarto? Ah, dos filhos. Diabo, sai daí do quarto aí, do doido aí que está com medo. Manda no viva voz, gente. Amados, parece brincadeira, mas o diabo não pode. Ele não tem esse poder, o diabo não é dono de nada. Ele só é dono, sabe de quê? Da mentira. O pastor pregou isso esses dias. Só, ele não é dono de nada. Ele não tem nem porquê tocar na tua porta. Como ele não teve porquê tocar no meu carro. Passou pelo carro. Ah, é dele se ele quebra um farol. Onde que eu ia cobrar isso? Fala pra mim. Passou, tem que passar. Ele não tem, gente. Ele não tem. Quem tem é a gente, mediante a fé em Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos para nossa casa. Eu vou me vingar um pouco aqui. O pastor não está aqui, ele não está ouvindo, né? Eu não gosto muito disso não, mas como eu estou aqui no comando, eu vou fazer com vocês. Dá a mão ao seu irmão aí. Mas só vai dar a mão quem tem fé. Dá a mão ao seu irmão só quem tem fé, porque você vai precisar profetizar sobre a vida dele. Amém? Você vai falar para o seu irmão assim, ó. Querido irmão. Fala para o outro agora também. Querido irmão. Aprendemos nessa manhã a conquistar, a avançar pelo poder da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que já fez tudo que podia fazer pelas nossas vidas. Agora é a nossa hora de agirmos aqui na terra até o dia que chegarmos ao céu. Por enquanto, andaremos glorificando, exaltando o Senhor, que é Rei dos Reis, Senhor de todas as nações, dono de tudo, Criador, nosso Senhor, Deus e Pai. Glorificado seja o Senhor. Amém e amém. Queridos,